Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que continue assim. Alunos, essa aula é uma aula de correção, ok? Iremos utilizar o seu caderno do aluno em geografia para corrigirmos todas as atividades até o presente momento, até a última aula que nós tivemos. Amores, para quem está sintonizado agora no canal, na estreia dessa aula, você deve registrar no chat aí o seu nome e turma para contar a presença, tá ok? Vai contar a participação para quem está na estreia dessa aula, combinado? Vamos então agora às informações dessa aula. Você viu aí que a nossa aula é totalmente voltada à correção das atividades. Para quem está com a apostila aí do lado, não tem problema nenhum. Quem não está com a apostila, no Google Classroom, no tópico materiais de apoio, que está no seu item lá, junto com as disciplinas, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, vocês têm lá materiais de apoio. Eu acho que é o primeiro tópico que tem lá. E lá tem a apostila em PDF, tá? Se você não quiser usar a apostila agora em PDF, até você baixar, não vai dar tempo, não tem problema. Use o seu caderno que dá para fazer do mesmo jeito, tá? Agora a gente vai ficar direto com a apostila e eu só volto aqui falar com vocês no final da aula, combinado? Então até lá, vamos lá então para a correção. Bom, amores, na nossa aula anterior a essa, acho que foi, não sei se foi a anterior, ou se foi uma na segunda, eu não sei se foi a segunda aula ou a aula que passou. É tanta aula que eu acabo não lembrando, né? Nós tínhamos uma atividade lá com essas palavras, lembra da nuvens de palavras? E eu pedi para vocês, de todas essas, para vocês escolherem 3. Quem escolheu, parabéns, ótimo, não vai precisar fazer, vai só acompanhar a aula agora comigo. Quem não escolheu, eu vou escolher 3 palavras aí, tá ok? E depois que a gente acabar essa, eu quero ver lá no chat com vocês quais palavras que vocês escolheram. Não precisa colocar o significado, vocês podem postar lá no chat quais foram as palavras que vocês escolheram. Eu vou falar as minhas aqui, vamos ver se bateu com algumas de vocês aí. Tá? As minhas 3 foram essas, tá? Conexão, homepage, tá? E isolamento. Tá? Então foram as 3 que eu escolhi. E eu vou colocar o significado. Eu escolhi, eu vou pesquisar. Eu pesquisei e vou colocar aqui para vocês agora, tá? Quem não fez essa, alunos, e se vocês quiserem copiar as minhas nesse momento agora, pode, tá? Porque nós estamos fazendo a correção. Então, a professora ainda não tinha feito ainda. Então, beleza, copia agora. Quem fez, depois coloca as palavras lá para mim no chat. Eu estou acompanhando nesse momento. Vocês lá, vocês já podem ir colocando as palavras que vocês escolheram. Tá ok? Vamos colocar as minhas aqui que eu escolhi, então. Conexão, que é ligação, união, vínculo. Tá? Conexão, ela tem vários significados, inclusive agora. Nós estamos conectados, né? Nós estamos conectados via YouTube, via internet. Tá? Nós estamos conectados com essa aula nesse momento, mais o chat, né? A gente está participando lá dessa aula nesse momento, né? Com a correção, tá ok? Outra que eu escolhi, que foi a homepage, é a página de entrada de um site, tá? Ela é a propaganda de um site, onde ela deve ser intuitiva e atrativa. Todo site, quando você monta o site, você tem a homepage, que é a página principal, a página de entrada. É ali que você vai vender seu produto. Se você fizer uma página atrativa, vai chamar a atenção dos internautas que forem visitar o seu site, tá? Ou a sua homepage, que é essa primeira página aí, tá ok? E a outra, um nome que está na moda agora, infelizmente, né? Que é o isolamento. Aí eu separei, também tinha vários significados, eu separei 3 aí do isolamento, que é a separação, viver isolado,
que é o que a gente não quer, né? Eu tenho certeza que a maioria aí não quer viver isolado, deve estar sentindo falta um do outro, né? Das pessoas que a gente gosta, e em separação, tá? Que também a gente não quer passar por isso, né? Basta dessa vez, esperamos que a gente não retorne tão cedo nessa parte. Combinado? Um tempinho para quem não fez, tira um print agora nesse momento da tela, para depois vocês copiarem, tá bom? A gente vai para outra atividade ainda da página 20, combinado? Bom, pessoal, na página 20 nós tínhamos uma pergunta fictícia, né? Para vocês é bem mais complicado, que vocês são mais novos, mais jovens, e vocês nasceram já nessa era da internet. Então vocês têm todas as informações, elas circulam muito rápidas, né? Até para você fazer compra, pesquisa, você utiliza a internet, né? Aliás, vocês não, né? Eu também utilizo bastante e estou utilizando agora para fazer essa aula com vocês. Correto? Mas vocês já pensaram se vocês tivessem nascido, ou se vocês pudessem voltar num período que não tinha internet? Vocês não tinham esse recurso, não tinha essa velocidade, não tinha tantos satélites, aliás, nem tinha satélites no espaço para chegar a essas informações, se você vivesse num mundo desplugado, que não faz muito tempo. Como que você faria? Eu vou dar a primeira dica. Também eu já vou colocar aqui as ideias, porque eu sei que boa parte de vocês já devem ter feito essa questão. Se não fizer, se não fez, a gente faz junto agora nesse momento. E as mensagens? Como você enviar a mensagem? Você deve estar pensando assim nesse momento, né? Ah, é fácil, professor. Eu mando um torpedo no celular, mas não tem torpedo. Vocês não tinham celulares. Ah, mando pelo computador, mas não tinha computador. Vocês não tinham internet. Como que você fazia? Como que eu fazia antes, né? O que a gente fazia? Bom, as mensagens elas poderiam ser enviadas por cartas, tá? Via correio. Olha como ia demorar, hein? Mas era assim que funcionava. Você tinha que mandar a carta, tá? Se você com uma certa rapidez, né, lá via correio. Agora, se você quisesse uma certa rapidez, você deveria pagar um pouquinho mais caro e utilizar um telegrama. Tá? Você mandava o que você queria escrever no telegrama, o correio preparava esse telegrama e enviava. Então o telegrama geralmente ele chegava no mesmo dia. Mais uma pergunta. E os encontros de final de semana, né, gente? Tinha que ser tudo combinado. Tudo era combinado. Então a gente tinha que combinar como um dia ao cinema, dia no parque. O encontro tinha que ser feito na escola, ou quando encontrava alguém passava informação para o outro, para a gente chegar nesse encontro, né? Para encontrar os colegas num barzinho ou qualquer lugar. Bom, mais uma coisa agora. E as informações? Como que chegava? Se você queria saber notícia, né? Se você queria saber uma notícia com uma certa urgência. Era complicado, né? Mas até que as notícias, galera, não era tão difícil de chegar, não. Porque você tinha recursos, né? Você não tinha o celular do seu lado para saber a notícia, ou alguém passar uma notícia rapidamente. Isso você não tinha. Mas você tinha outros recursos, pelo menos durante o dia você estaria sabendo de alguma coisa, né? Vamos ver aqui como que era. Então nós dependeríamos, ou a gente dependia diariamente de um jornal. Ou você comprar esse jornal na banca, e mesmo assim esse jornal vem com notícias do dia anterior. Tá? Assim como revistas que não eram todo dia, né? Que você tinha revista. Geralmente elas aconteciam de forma semanal, quinzenal ou mensal. Tá? E as notícias com maiores rapidez, que eu falei com vocês, teriam que ser pelo rádio mesmo, né? E aí sim você tinha uma notícia mais rápida, né? Você não via a imagem, mas você ouvia, né? Pelo rádio, o rádio chegava com maior rapidez. Ou no noticiário da TV, tá? Então às vezes você tinha as notícias ainda no dia na TV. Bom, amores, se vocês fizeram a resposta de vocês mais ou menos baseado no que eu coloquei, não precisa refazer, tá? Agora, se vocês não fizeram essa questão do mundo desplugado e quiser dar um print
e passar essa resposta, não tem problema nenhum, porque nós estamos fazendo a correção, tá bom? Mas o ideal é que vocês passem uma resposta pessoal de vocês, mais ou menos como eu dei, né, nesse exemplo aí. Combinado? Vamos para a próxima, então? Amores, nessa aí também nós já fizemos, e nós fizemos essa atividade também no Google Formulários. Vocês têm algumas perguntas feitas dela no Google Formulário. O que é? Nós temos aqui o mapa de roda, tá? E nós temos um texto. Esse é um dos mapas mais antigos que a gente tem conhecido, tá? O que é o mapa de roda? Esse formato circular aqui, tá? Você tem alguns continentes aqui dentro e tem outros continentes que o ser humano ainda não, que o homem não conhecia, tá? Então esse é o famoso mapa TO, tá? É o mapa de roda TO, porque ele tem a forma de um T e é circular, por isso que chama mapa de TO. Tem a idade dele que foi feito, tá bom? E tem algumas coisas aqui que fala desse mapa. Então vocês tinham aqui, olha, 4 perguntas. Tá? Pergunta a pergunta B e a pergunta C e a D. Eram 4 na verdade. Vamos combinar uma coisa? A gente vai dar um tempinho e as meninas que estiverem do chat vai fazer a pergunta A e C. Tá? E eu vou acompanhar a resposta de vocês aí. E os meninos vão fazer a pergunta, vão responder a B e a D, combinado? Eu vou dar um tempinho e vou acompanhar aí com vocês no chat, tá? As respostas de vocês. Aí depois a gente volta para ver se vocês acertaram aqui, combinado? Então, vamos lá? Beleza, gente. Tempinho é um pouquinho curto, né? Mas acredito que deu tempo. Mas se não deu tempo também, a gente faz a correção agora. Combinado? Então vamos lá? Então nós tínhamos o texto e as perguntas. Indique quais continentes estão representados no mapa. Indique quais os continentes que não estão. Explique qual é a visão do mundo apresentado no mapa. Tá? E o outro, a representação desse mapa reflete as técnicas cartográficas disponíveis na época e justifica. Bom, os que a gente tinha era só olhar no mapa, né? Europa, Ásia e África. E os que não tinha é justamente os que não estão no mapa. Então, vamos colocar aí, ó, América, Oceania e Antártida. Tá? Na C, qual é a visão do mundo apresentada no mapa?
A visão do mundo é o que? É circular, chamado de mapa de Oda ou TO, tá? E é uma visão europeia, tá bom? Se vocês colocaram também, é uma visão da Europa no centro também desse mapa também tá certo, tá ok? E a D se refletia? Sim, sim, porque os europeus e os demais povos asiáticos e africanos, eles não conheciam outras partes da Terra, né? Para todos os povos, para a maioria dos povos, né? Eles desconheciam que a Terra era uma esfera redonda e muitos duvidavam desse fato aí. Né? Só aqueles que estavam estudando, cientistas da época, astrônomos principalmente, tinham essa visão que a Terra tinha essa possibilidade dela ser redonda, mas a grande parte da população não imaginava isso, não tinha essa visão da Terra ter o formato redondo. Tá ok? É isso. Se vocês quiserem printar a tela também para fazer a correção, beleza, tá bom? E a gente vai para a próxima questão. Bom, meus amores, vamos agora para a página 22 e 23, tá? E nessa nós temos o mapa mundi, já tem uma formação mais parecida com o nosso mapa, né? Mas mesmo assim ele tem uma certa diferença gritante, né, no mapa atual. Não tem nem como comparar, né? Vocês veem aí que eles não têm tanto conhecimento ainda, até no próprio continente, ó, tinha áreas aqui que os espanhóis ainda não consideravam, tá vendo? Olha, e se vocês perceberem, vocês vão ver que não tem nem a Antártida aqui embaixo, eles não conheciam, quanto menos a própria Oceania, a Austrália aqui, não existia. Olha que interessante, tá vendo? Então vamos lá para as perguntas. Então a primeira, comparando o planisfério de Cantino, 1502, que é esse que nós vimos agora, e um mapa conhecido, mapa do estilo TO, é possível apontar se as técnicas utilizadas pela sociedade da época evoluíram? Sim ou não? Por quê? Então vamos colocar aqui. Sim, é lógico, né? Não tem nem comparação o primeiro mapa que nós vimos com esse do Cantino, né? Um mapa, a evolução do mapa se deu através das grandes navegações, tá? Sem as caravelas, sem as navegações dos europeus, eles não tinham como conhecer outras partes do planeta. Já é uma evolução tecnológica, sim, por que não? Tá? Indique quais continentes estão representados no planisfério de Cantino. Acabei de falar agora para vocês, né? Europa, África e Ásia, e o recém-descoberto continente americano. E não tem lá nem a Antártida e nem a Oceania, porque eles também desconheciam nesse período aí. Aponte no período retratado do planisfério de Cantino, já existia uma integração entre as pessoas dos diferentes continentes? Sim, né? Aponte quais as informações presentes, né? Então vamos colocar aqui, ó. Era o tráfico de escravos, né? A gente sabe disso, ainda que era uma forma forçada, né? Porque os africanos não estavam, eles não eram ouvidos se eles queriam ir, né? Eles iam de forma forçada. Então isso aí era um tipo de integração entre as pessoas, né? E também a exploração do ouro pelos espanhóis e parte dos portugueses, e também aqui no Brasil a gente tinha um exemplo do pau-brasil, né, que era explorado pelos portugueses. Então nós tínhamos algum tipo de integração, tanto de pessoas, tá, e também na questão econômica. E a D nós vamos fazer logo em seguida aí, analisando os transportes marítimos, esse texto que vem na sequência aí. Nós vamos selecionar 3 palavras que eu achei aí, que é bem complicado para vocês entenderem. Nós vamos fazer essa definição na letra D, tá? Se vocês quiserem dar um print na correção da A, B e C, podem fazer agora, ok? E vamos lá para a questão D. A questão D pede justamente para quê? Para nós identificar palavras novas, palavras diferentes. Pode ser que tenha outras aqui que vocês vão ter dúvidas, né? Mas eu achei 3 aqui bem específica para vocês. A naus, o escórbuto e aquilatar, tá?
O que será que é isso, né, professor? Então isso ficaria mais difícil de... Eu não sei se foram essas que vocês selecionaram na resposta de vocês. Com certeza, a maioria que fez essa questão deve ter selecionado essas 3 palavras aí, pelo menos dessas 3, 2, né? A naus eram barcos, caravelas, sua velocidade era controlada pelo vento, né? Então, as caravelas eram chamadas de naus pelos portugueses, principalmente. O escórbuto era doença aguda ou crônica, devido a uma carência de vitamina C e baixa imunidade. Os europeus sofriam muito com doenças, tudo, febre, malária, muitos morriam porque eles não tinham uma imunidade alta nos países mais quentes. Então eles sofriam muito, tanto na África como na América e parte da Ásia também, que eram climas bem mais quentes. E aquilatar, determinar o valor ou avaliar, apreciar ou julgar o valor de algo ou de alguém. Tá? Então vamos só ler aqui, pessoal, para ficar bem fácil de entender. As caravelas representavam o grande avanço tecnológico da época. Doenças agudas e doenças contagiosas, levadas de terra em terra, dizimavam tripulações. Vendo que ficou mais fácil de entender essa palavra? Para determinar o valor dos perigos da navegação, basta mencionar entre 1497, data da expedição de Vasco da Gama, e 1612, quando praticamente terminou o ciclo português. Está vendo? Então era determinar os perigos. A palavra é determinar o valor, mas tem esse significado de determinar. Ok, então? Aí nós temos a questão E e a questão F. Tá? De acordo com o texto 2, à medida que a civilização progride, diminui a estreita dependência do homem ao meio geográfico. Considerando as discussões e orientações sobre a evolução das técnicas, explique o significado desta afirmação e cite exemplos. Tá? O aprimoramento das tecnologias e os exemplos, uso de roteiros, avanço da astronomia e o avanço das construções de navios. A 1 e a 2, o texto 1 e 2 apresentam informações sobre as viagens no período das grandes navegações. Apesar dos avanços tecnológicos, navegar por longas distâncias oferecia muitos riscos. Liste quais eram os principais perigos enfrentados pelas tripulações. A distância eram maiores pelo mar aberto, os naufrágios eram comuns, então esse era o perigo também, assim como inúmeras doenças contagiosas não conhecidas pelos europeus. Se vocês responderam mais ou menos igual, não precisa fazer nenhum tipo de correção. Se vocês não responderam ou responderam diferente, dá um print na página para vocês fazerem as respostas, ok? Passaremos então agora às últimas atividades dessa aula. Bom, amores, agora na página 24, a gente tem um texto, e nesse texto nós precisamos separar 2 partes primordiais aí, tá? Leia o texto com atenção para as características dos períodos denominados meio técnico e meio técnico científico. Eu vou mais rápido porque eu parto do pressuposto que vocês já tenham, uma parte de vocês pelo menos já tenham feito a atividade. Então nós vamos selecionar as características desses 2 meios, o meio técnico e o meio técnico científico, que começaram com esses avanços tecnológicos a partir da Revolução Industrial, do aprimoramento das técnicas a partir da Revolução Industrial. Então vamos colocar primeiro o meio técnico. Tá? Deixa eu só baixar aqui a minha imagem. Tá? Então vamos colocar o meio técnico, está ligado à primeira Revolução Industrial. Tá? Colegas, ocorreram a partir do século XVIII na Inglaterra, que possuíam grandes reservas minerais, tá? De carvão mineral. O desenvolvimento da máquina a vapor gerado pela queima do carvão mineral é um marco importante na história e seus desdobramentos afetaram
todo mundo. A produção deixou de ser manual e passou a ser utilizado por máquinas. Na verdade, é aquilo que você já viram história, de artesanal para máquinas, utilização das máquinas, né? Foi um dos pontos mais importantes do conjunto de transformações que aconteceram na Europa e no mundo. Então, é o segundo parágrafo, importantíssimo. Agora nós precisamos grifar o segundo tópico, que é o meio técnico e científico. Aqui, ó. Tá? Então, no final do século XIX, a utilização de novas fontes de energias, e aí entra o petróleo, a eletricidade, impulsionaram a industrialização e deu início a uma nova fase denominada Segunda Revolução Industrial. Ou, esse período foi marcado como meio técnico-científico. E o que ele provocou? Novas transformações na economia e no modo de vida das pessoas. As principais indústrias foram a metalúrgica, a química e principalmente a automobilística. É aí que entra o automóvel, tá, pessoal? E esses dois trechos aí que eu grifei é justamente as questões ou a próxima questão que nós temos aí. Vamos para ela? Vamos. Bom, pessoal, então vamos lá. Preencha o quadro com as principais características do meio técnico e do meio científico. Bom, agora ficou fácil, né? A gente fez a leitura e constatou que é um que é outro, né? Então vamos colocar aqui, ó, tá? Então eu resumi. Vocês vão fazer a mesma coisa para quem não respondeu. Meio técnico, desenvolvimento de máquina a vapor, da máquina a vapor gerado pela queima do carvão, e é um marco importante na história e nos seus desdobramentos que afetaram todo mundo, tá? Não ia caber tudo mesmo, tá? E no meio científico, utilização de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade, que impulsionou a industrialização. É a chamada Segunda Revolução Industrial, tá ok? Então, o exemplo que vocês podem usar é o meu mesmo, mas se vocês quiserem, lá na parte grifada, tirar uma resposta mais detalhada, também não tem problema. Com o quadro preenchido, estabeleça a diferença entre o meio técnico e o meio técnico científico. Então, vocês iam colocar as diferenças aí, tá? Não é semelhanças, tá, pessoal? Diferenças. Então, o que vocês iam colocar? O que mudou do meio técnico? Veículos. Os veículos do meio técnico eram movidos a vapor. Já no meio técnico-científico, que eles eram movidos a gasolina. Foi a hora que surgiram os automóveis. A energia elétrica passou a ser usada para iluminar as cidades inglesas. Antes era utilizada por lâmpadas de óleo, tá? Que é uma das próximas atividades nossas, que nós já fizemos em uma aula. Beleza? Tempinho para vocês darem um print aí, tá? Quem fez, confere, verifica se está mais ou menos igual com as minhas questões, dá um certinho aí, beleza? E a gente já deixa em ordem a questão A e a questão B. Os demais tiram um print para depois fazer essa. Bom, pessoal, essa era uma questão que nós já fizemos naquela aula que eu passei para vocês. Então nós vamos rapidinho, porque vocês já têm essa questão aí, tá? Essa questão vocês já fizeram comigo numa outra aula online, tá? Então nós vamos colocar fase 1, que representa a primeira revolução industrial, e a fase 2, que representa a segunda revolução industrial, tá? Então vamos só colocar aqui, porque vocês já fizeram essa, tá bom? Então vamos lá. A minas de carvão, primeira fase. Automóvel, segunda fase, né? A gente acabou de falar agora. Locomotivas, primeira fase. Lâmpada de óleo, primeira fase. Fábrica têxtil, primeira fase. E telefone. Bom, pessoal, passamos então a nossa última questão, a última parte da nossa aula, né, de correção. Nós não faremos a questão F, tá? Que é uma pesquisa em livros didáticos, jornais, revistas, filmes sobre a Segunda Revolução. Isso vocês podem fazer no caderno de vocês, e na próxima aula que nós tivermos uma correção, a gente volta nessa questão
tá? E conversa a respeito, tá ok? Eu trago uma visão minha também, a gente compara com a pesquisa de vocês, combinado? Então nós vamos fazer a questão D e E nesse momento, tá bom? Nós temos aqui a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial. Nessa tabela vocês iriam preencher as consequências positivas e negativas. Eu vou pôr as minhas consequências aqui, vocês comparam com as de vocês, que vocês fizeram, ou quem fez, tá? Se tiver parecido, muito próximo do que eu coloquei, beleza. Se não, vocês podem utilizar as minhas respostas aqui como ideias para vocês elaborarem de vocês. Tá ok, então? Então vamos lá? Eu coloquei as consequências positivas em azul e as consequências negativas em vermelho, tá? Para ficar mais fácil da gente entender aqui. Então vamos na primeira revolução industrial. Eu coloquei os avanços nos campos da medicina, do transporte e das comunicações, o aumento da capacidade produtiva e o desenvolvimento dos países. Isso foram consequências positivas. O que eu coloquei de consequências negativas? O crescimento desordenado das cidades, o aumento das doenças e acidentes de trabalhos em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas. Na segunda revolução, como positivo, eu coloquei o aumento da produção em massa e em curto espaço de tempo, provocando também um aumento do comércio e o aprimoramento das novas técnicas. A indústria automobilística ela se enquadra nessa segunda revolução, tá, pessoal? Não na primeira revolução. Meus amores, de consequências negativas na segunda revolução industrial. O crescimento das doenças, o desemprego e a maior disponibilidade de mão de obra mais barata. Uma outra coisa, se vocês colocaram o fator da poluição de rios, do ar, tá? Com o surgimento das indústrias, tá? Tanto na primeira ou na segunda revolução, também está certo. Alguns alunos falaram comigo sobre isso, também é uma consequência negativa. Quem colocou pode manter isso aí. E naí era para vocês pesquisarem em livros didáticos quais países iniciaram a primeira revolução, tá, industrial e sofreram influência na expansão da segunda revolução industrial. Tá? O primeiro país pioneiro foi o Reino Unido, né, Inglaterra, em seguida da França e Alemanha. Tiveram outros países que fizeram a revolução industrial na Europa, mas os pioneiros foram esses três e foram também em ambas as revoluções, tanto na primeira como na segunda. Vou falar um pouquinho com vocês lá para a gente encerrar a aula. Ok, pessoal? Bom, alunos, nós terminamos a etapa de correção, aliás, a primeira etapa de correção. Na próxima aula, nós retornamos normalmente com as aulas baseadas no Centro de Mídia, no CMSP, ok? As aulas que eu passo aqui é um resumo das aulas que vocês assistem lá, combinado? Amores, não esqueçam de fazer as atividades das aulas anteriores, tá? Que está lá no Google Classroom. Nós temos, eu acho que 3 atividades que é para ser feita no Google Formulário. Tá? Então, é aquele mesmo esquema que eu já falei em vídeos anteriores. Assiste o vídeo, baixa o texto, se tiver texto complementar, e só depois façam as atividades. Combinado? Ainda tem um trabalho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá, para acabar. Quem não acabou, termina, para não ficar muita coisa no final do bimestre para vocês. Vocês já têm outras atividades lá, que não são só as minhas matérias, para vocês acabarem. Para quem não registrou a presença no início dessa aula, quem está assistindo essa aula de estreia, não esqueçam de registrar o seu nome e a turma no chat dessa aula de estreia. Corre rapidinho, porque daqui uns minutinhos, assim que acabar a aula, o chat fecha e você não consegue registrar mais seu nome lá. Combinado? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.